Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta um pouco antiga. Ela foi postada originalmente no Reddit. Vamos lá? Cemitério Night Springs. Um sol laranja tecia seus últimos raios no céu ao se deitar no horizonte, iluminando fracamente Night Springs. Simon Willis, na meia-idade, aproveitava essas luzes finais para olhar para o túmulo de sua mãe e pensar sozinho. Não lhe restava muito tempo. O cemitério ficava perigoso depois da noite. Não por alguma razão misteriosa, se você julga assim ser, mas sim por ele ser rodeado por uma floresta e ser o único lugar em toda a Pensilvânia a ter registros de lobos selvagens por perto. Você sabe dos lobos, não sabe? Simon pulou ao ouvir a voz e virou seu corpo com raiva para o intruso. Ele conseguiu se acalmar ao reconhecer o velho de aparência gentil como o coveiro do cemitério. Sua raiva gélida derreteu logo que ele viu que o homem ergueu as mãos em um gesto de desculpas. Desculpe-me, não queria lhe assustar assim. Achei que minhas velhas pernas barulhentas haviam me denunciado há mais de 1 quilômetro atrás. O velho riu baixo e continuou a se aproximar, ao que Simon se permitiu um levíssimo sorriso de canto de boca após todo aquele duro dia. Por um momento, o coveiro observou o túmulo ao lado do homem em reverência solene. Apesar de não haver apreciado a aparição de outros familiares ou amigos por perto, até gostou daquele velho homem ali por perto. O coveiro trouxe um senso de cordialidade ao luto de Simon e lhe aumentou a oficialidade de se manter parado no seu lugar, como uma estátua. O homem até parecia saber a hora certa de quebrar o silêncio. Eu cavei essa cova, sabe? Cavei todas as covas por aqui, na verdade. Mantém meu corpo mais jovem do que realmente é, disse ele, olhos brilhando com orgulho. Era verdade. Simon lembrava de conhecer esse homem desde que era criança, e ele já devia estar nos seus 80 anos ou algo assim, mas parecia estar chegando aos 60 agora. Não parecia ter envelhecido tanto assim nesses anos. Estou nesse emprego há 40 anos agora. Foi passado a mim pelo meu pai logo após a sua morte. Ele devia ter a minha idade, mais ou menos, quando aconteceu. Me chame Jeremy Carter, se está se perguntando como me chamar. Só Carter já basta. Carter, Simon repetiu vagamente. Como seu pai faleceu, se não se importa que eu pergunte? Não, tudo bem. Ele só ficou cansado de viver, suponho. Provavelmente fumou demais e enterrou boa gente demais. Aqui, ele mudou o assunto. Não sabia muito sobre sua mãe, mas a reconhecia ao saber que morava na cidade. Nunca soube o nome dela. Ouvi dizer que foi câncer. A voz de Simon soou vazia, e ele se perguntou se não seria assim para sempre agora em diante. Uma maneira terrível de se partir, morrer aos poucos. Já deve estar cansado de ouvir isso, mas meus sinceros pêsames. Carter estava certo. O obrigado que saiu da boca de Simon foi automatizado e sem sentido, como um músculo usado demais até pararmos de senti-lo. Tudo que Simon queria era fugir dessas formalidades de pêsames e respeitos e passar o luto da sua mãe em paz. Ele não sabia se um dia essa palavra voltaria a ter significado outra vez. Simon queria falar sobre a sua mãe com esse homem. Até tentou começar com ela, antes de notar que nenhuma palavra seguiria e sua garganta estava seca. De algum modo, o velho homem parecia entender isso tudo e foi aproximando o assunto de que Simon queria. Sei que sua mãe sempre viveu aqui, então você cresceu em Night Springs também, certo? A pergunta ofereceu caminho para abrir a conversa desejada, então Simon gentilmente aceitou e respondeu. Bem, eu nunca conheci meu pai, então cresci aqui sozinho com minha mãe. Então se corrigiu. Bem, não sozinho. Tem toda uma cidade, naturalmente, e eu costumava conhecer todo mundo. Minha mãe nunca teve outro filho ou se casou de novo, então sempre fomos só nós dois na casa. Simon parou por um momento, refletindo, então sentiu que precisava falar apropriadamente para honrar a memória de sua mãe.
Era bom de qualquer jeito. Minha mãe foi uma grande mulher. A casa era pequena comparada com as outras, mas dava para nós dois e ela trabalhava muito para mantê-la. O Sr. Anderson, no banco, não sei se ele ainda está lá, ele esteve no funeral hoje. Ele sempre ajudava quando possível, aumentando o crédito de minha mãe ou alargando o valor de seu empréstimo. Foi difícil quando fui para a faculdade e ela precisou trabalhar em período integral em 2 empregos para que eu pudesse me concentrar só nos estudos. Me formei e logo consegui um estágio em advocacia. Me bacharelei e, quando completamente formado, pude dar descanso a ela. Sempre tentava aparecer aqui nos feriados, mas era muito difícil deixar a cidade de meus clientes, nem mesmo por um dia. Isso me dominou mais do que eu deveria ter deixado. Fiquei arrasado quando soube que ela estava com câncer. Tentei fazer ela se mudar para perto de mim, para tratamento médico apropriado na cidade, mas ela se recusava a sair dessa cidade. Eu mal pude esperar para ir para a faculdade, mas ela sempre amou estar aqui. Eu poderia vir para cá e cuidar dela, mas não podia simplesmente abandonar todo o pessoal lá e destruir a carreira que ela se orgulhava tanto de eu ter conseguido. E ela insistia que nossa vizinha Debbie cuidava dela. Elas sempre foram como irmãs uma para a outra. Ofereci a Debbie pagamento de enfermeira, mas ela ignorou. Sabe como é o pessoal dessa cidade? Os 2 homens compartilharam aquele silêncio meio nostálgico de conterrâneos. O sol não podia mais ser visto agora. Ainda se via umas listras laranjas, mas a escuridão da noite já fazia seu manto por cima de tudo. Estava ficando escuro. Ela lutou por muito tempo ainda. Eu tenho muito orgulho dela. 7 meses de luta. Foi isso. Visitei-a bastante, 1 dúzia de vezes, apesar de não passar de no máximo um fim de semana, e ainda assim ela ficava bem feliz. Nunca imaginei que ela resistiria assim tanto tempo. Até nas semanas finais ela parecia muito bem. Simon notou que havia concluído. O homem pôs a mão em seu ombro e disse: "Você foi um ótimo filho. Falei com Debbie, você sabe, ela me contou que sua mãe só falava de você e do quão duro você trabalhava. Ela tem muito orgulho de você." Simon não chorou, mas não conseguiu falar também. Uma longa pausa se deu até que Carter quebrou o silêncio de novo. "Bem, é melhor eu ir andando. Um coveiro tem sempre muito trabalho. E você também deveria ir andando. Sabe, os lobos, eles uivam um bocado de noite, mas dificilmente atacam se não forem provocados. De qualquer modo, a iluminação é pobre e é melhor não arriscar. Tome cuidado para não dar com a cabeça no túmulo de alguém se você tropeçar." "Obrigado, mas eu vou ficar um pouco mais. Não muito. Tá tudo bem. Acho que talvez só mais alguns minutos." Carter bateu no ombro do homem uma última vez e disse: "É claro, rapaz." Com isso, sumiu na luz da noite, deixando Simon em seu luto, solitário mais uma vez. Simon manteve sua palavra e ficou mais alguns minutos. Pensou em mais algumas palavras para sua falecida mãe, esperando que ela ouvisse onde quer que estivesse. Tentou se lembrar de todo e cada bom momento com ele, formando 1000 imagens das lembranças e tentando fugir da visão dela em seu leito de morte. Ele estava pronto para ir embora quando ouviu um grito. Um uivo havia sido escutado momentos antes, então um rápido grito seguiu, acompanhado de gritos agonizantes de uma voz que ele reconheceu. "Senhor Carter!" Ele gritou, correndo na direção do grito, conforme eles ficavam mais e mais intensos. Não levou muito tempo até ele tropeçar em uma pequena pedra e cair dentro de uma cova recém-cavada. Simon Willis morreu instantaneamente da queda. Apenas 50 passos adiante, escondido nas sombras, um homem entregava a seu cão uma recompensa, um biscoito. Sua garganta estava ardendo dos gritos, mas ele conseguiu dizer: "Bom garoto", para seu lobo de estimação por ter se comportado bem. Devagar e metodicamente, Jeremy Carter andou pelo labirinto de túmulos até a cova recém-cavada há algumas horas. Havia preenchido seu solo com estacas de madeira. Sacudiu a cabeça em desapontamento ao olhar para o corpo, lavado em sangue. Era um bom rapaz. Ele quase gritou para que ele parasse no intuito de salvar a vida do menino. Um pensamento estranho para Carter.
Talvez ele houvesse enterrado muita gente boa. Mesmo assim, não pensou 2 vezes em beber da energia remanescente do corpo do homem. Sentiu suas juntas velhas se rejuvenescerem e se fortalecerem. Talvez ele saísse desse trabalho logo, mas seu pai foi até os 120 anos e ele pretendia ir muito além disso. Estava determinado. Além do mais, um coveiro tem sempre muito trabalho. Um lobo uivou na noite conforme Jeremy Carter preenchia o buraco que havia feito no chão com terra. Bom, essa é a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então deixem um joinha, façam um comentário, me ajudem a sair do flop. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.